Olá! Você sente dificuldade de convencer a direção da empresa em, de fato, investir em segurança de alimentos? Eu sou Daniele Leal, trabalho nessa área há muitos anos e sempre senti essa dificuldade. Até que comecei a desenvolver alguns métodos, alguns argumentos para convencer a direção em abraçar essa causa. Vou te convidar a curtir o meu YouTube e o Instagram, onde eu vou compartilhar meu método de trabalho com vocês. Eu vou falar 7 argumentos, em ordem de resultado. Os que mais funcionam comigo são o 6º e o 7º. O primeiro é que é lei, né? As boas práticas de fabricação, os processos, o passo a passo na área de segurança de alimentos é lei, é obrigatoriedade para todas as empresas na área de alimentação. Esse é o primeiro argumento. O segundo é responsabilidade. Por que é lei? É lei porque quando nós trabalhamos com alimento e vendemos esse alimento, comercializamos, entregamos para uma população, nós estamos cuidando da saúde dessas pessoas, nós estamos trabalhando com saúde pública, com esta responsabilidade. Então, a direção da empresa tem que entender que boas práticas e segurança de alimentos não é um plus, um algo a mais, um quando der eu faço, não. É a base, eu só posso vender alimentos se eu tiver a responsabilidade de garantir que eles estejam seguindo todas as regras, todas as normas. Eu gosto muito de fazer o paralelo com as leis do trânsito. Eu falo, existe limite de velocidade? Porque se não existisse limite de velocidade, sairia todo mundo correndo e se matando. Então, existem as leis na área de segurança de alimentos, de boas práticas, porque se não tivesse, as empresas vão vender o que quiserem, produzir o que quiserem e vão deixar um monte de gente doente, né? E matar pessoas. Então, eu vou para essa linha de saúde e que é obrigatoriedade. Você só pode ter uma empresa de alimentação se você se responsabilizar e garantir que este alimento esteja seguro. O terceiro argumento que eu uso é: se você come um pão ou uma comida que não está fresca, você percebe? Todo mundo sempre me diz, percebo, Daniele. Eu digo, o cliente também percebe. Né? Todo mundo, eu pergunto pra minha mãe sabe quando uma comida tá velha ou não tá, quando compra alguma coisa, vai numa loja, num restaurante, no supermercado, no self-service e compra aquela comida não tá fresca. Minha mãe, por exemplo, o que ela faz? Ela normalmente não reclama, mas ela simplesmente não volta, né? O que eu digo é, todo mundo valoriza seu dinheirinho e só gasta ele onde você sabe que o produto tem qualidade. Então, empresa que vende produto fresco, de qualidade, vende mais. É um fato. O quarto argumento, eu quero falar sobre a imagem da empresa. Quando, por exemplo, alguém come alguma coisa no estabelecimento e passa mal, não vou nem entrar em aspectos legais, né? Porque se a pessoa prova que realmente comeu naquele estabelecimento e passou mal, eu tenho que arcar legalmente com aquilo, mas não vou nem entrar nesse aspecto. Vou entrar no aspecto que se a pessoa coloca numa rede social, como no Facebook tem aquelas páginas local onde não ir em tal cidade, eu diminuo muito o movimento da empresa, diminui muito. Eu acompanhei alguns casos, né? Em alguns casos que aconteceu isso, que eu vi isso, as empresas tiveram um movimento reduzido por uns 2 meses, 3 meses, e aí fazendo um trabalho de mídia social muito forte, conseguiram reverter e recuperando esse movimento. Mas eu também acompanhei empresas, conheço empresas que não se reergueram mais, após 3 meses fecharam as portas porque os clientes não voltaram. Né? Então, se divulga a informação que essa empresa não tem controle de qualidade, os clientes não retornam. O quinto argumento é sobre regras, processos, dinheiro. É muito comum, quando nós chegamos numa empresa na área de alimentação, essa empresa ser administrada como se fosse a extensão de uma cozinha doméstica. Não tem regras, os colaboradores não sabem exatamente quem faz o quê, as funções não são tão divididas. E o profissional de segurança de alimentos, um profissional técnico, comumente é a primeira pessoa que chega e começa a colocar regras. Definir, por exemplo, onde guarda o quê dentro da geladeira, dentro do estoque, quem limpa o quê, quem preenche qual planilha, quem preenche
qual etiqueta, em qual bancada deve fazer o quê. Então essa empresa começa a ter regras e o processo de produção dos alimentos vai ficando mais organizado, otimizado. E isso faz com que renda mais o trabalho desses colaboradores, seja mais produtivo um dia de trabalho. E aí a direção da empresa começa a enxergar mais retorno em menos tempo, mais produção em menos tempo. O sexto argumento, e agora quando eu realmente consigo o resultado, consigo convencer, é perguntar para a direção da empresa: você sabe quanto que tua empresa está jogando de alimento fora, de dinheiro fora? Porque na empresa de alimentação, onde está o dinheiro? Na comida. E a maioria não sabe de fato o quanto de comida está desperdiçando, o quanto de alimento está desperdiçando. Então, por que as boas práticas reduzem significativamente o desperdício de alimento? Porque a partir do momento que eu controlo o processo, por exemplo, quando eu controlo a temperatura dos equipamentos, das geladeiras, dos freezers, garanto que mantenha a temperatura certa. O que acontece? Esse alimento vale pela validade de fato descrita. Quando eu controlo e não tenho 3 cremes de leite abertos na mesma geladeira, o que acontece? Eu não jogo creme de leite fora. Isso vale para todos os produtos. Quando eu não perco um creme, um recheio na geladeira e produzo outro, que é extremamente comum em cozinhas, em áreas de produção de alimento, onde eu não tenho qualidade de fato implantada, é perder comida dentro da geladeira, perder comida dentro do estoque e vencer. Quando eu não tenho um primeiro que vence, primeiro que sai, o que acontece? Vence mercadoria. Então, quando eu implanto os processos de qualidade, reduz significativamente o meu desperdício de alimento. E o sétimo argumento é com fatos. Eu convenço com fatos, eu demorei muito para me convencer disso. Então eu tenho que mostrar números. Como eu mostro números? O número de redução de desperdício, por exemplo. Começo a diagnosticar, levantar a quantidade de desperdício antes de implantação das boas práticas e depois do processo ou durante o processo. Quando eu mostro que aumenta as vendas, analisa as vendas antes da implantação das boas práticas e depois, porque os clientes sentem quando o alimento está com mais qualidade e compram mais, o cliente volta, é um fato. Pega esses números nas empresas onde você trabalha. Com foto antes e depois. Chega em um setor, no setor que você vai implantar da empresa, tira fotos. Fotos do estoque, foto do processo da cozinha, da confeitaria, da lanchonete, foto da geladeira, foto da área de venda, dos balcões de venda, tira foto antes e tira foto depois do processo. É muito diferente o resultado. Faz análise microbiológica. Antes do processo, faz um swab. Quando você compra os kits para análise, faz um swab para analisar microbiologicamente a mesa, a mão dos colaboradores, a canopla, de abrir a torneira, antes do processo e depois do processo. Faz uma pesquisa de satisfação dos clientes, no começo e depois de um período. E aí você começa a ter números e mostrar resultado. Faz uma auditoria inicial e uma auditoria a cada período e mostra a evolução dos processos. Então, o melhor argumento é em número, é em resultado. É dessa forma. Então, nós temos que focar não só na parte de implantação de processo, mas realmente em trazer números e resultados para a direção da empresa e aí sim conseguir que invistam na nossa área.